Começando aqui. Belezinha, começamos. Então, bem, para a gravação, dando boa noite para todo mundo, sejam todos bem-vindos, né? Está começando a entrar, provavelmente no meio do caminho começa a aparecer mais gente, né? Esse é o segundo momento, onde a gente vai ter a participação da Marília. Na apresentação passada eu não falei quem eu era, né? Não dei meu lápis. Eu tenho essa dificuldade, acho que as meninas que Exatamente, Andrei. Vamos começar então, você contando pra gente quem você é, afinal de contas. Bem, meu nome é Andrei, fiz graduação e mestrado em Ciências Sociais, Sociologia, e estou no doutorado no Cefet em Administração. Estou no meu primeiro ano de doutorado. Né? A Marília, que vai se apresentar, ela é uma mestranda, além de leitora voraz, e a pessoa que escolheu o Velho Mar, e tá na beirada para fazer o título, né? Mas o currículo dela é muito maior. Está presente, Marília. Agora eu voltei para o computador, vocês me ouvem bem? Sim. Agora está melhor aqui. Desculpa trocar o horário, eu jurava que era 7 horas. Eu sou Marília, eu sou formada em Direito e Psicologia e mestranda em Administração. Também conheço a Lud já, a minha amiga, há mais de 25 anos. Então, né, a última vez eu não pude participar do primeiro encontro porque eu estava fazendo minha qualificação. Então, não tinha jeito mesmo. Mas é isso. Andrei, já conheço o Andrei lá do mestrado. E aí estamos aí com esse projeto. Marília, por que você escolheu o Velho Mar, então? Fala pra gente. Então, eu sou uma grande curiosa do Ernest Hemingway. Já li outras obras. Eu estive lá em Cuba, no bar que ele frequentava. Ele tem uma grande adoração, né, pelos cubanos. A história de vida dele me interessa muito e a forma de leitura também, né? Então, a forma de como a leitura me interessa pela forma como ele escreve, né? Eu acho que é uma leitura fácil e, apesar dela ser uma leitura fácil, ela é extremamente profunda. Ela trata temas muito profundos com uma leveza que é muito interessante. Então, acho que eu gosto muito desse livro, eu já li duas ou três vezes, li quando mais nova e li por agora, então são leituras diferentes, né? Isso é muito interessante, a gente revisitar os livros que a gente leu quando novo, e eu acho que ela é uma leitura atemporal e que independe da idade também, né? Eu acho essa outra faceta muito interessante também. Nós estamos falando, na apresentação passada, a gente estava até falando sobre isso, né? O quanto as diferenças de leitura, né? E na realidade não existe nenhuma leitura melhor, pior, certa ou errada. E aí, Marcela, leituras certas ou erradas, né? O que existe são leituras diferentes, momentos diferentes, e a gente entrando nesse grande iceberg que é a obra do Hemingway, né? E é interessante que quando a Marcela falou, assim, a Marília, desculpa, a Marília falou do livro, eu falei assim, poxa, super legal, tal, que saudadezinha, mas não foi o que que eu estava mais apostando nele. Mas no final ganhou, e é interessante perceber que as pessoas quiseram ler Hemingway, né? Quiseram a obra do Hemingway. E o quanto a importância dessa leitura, né? O André, vou passar mais ou menos o resuminho da aula, da apresentação passada, né? O André foi o pessimista, ele fez uma leitura pessimista da obra, né? Enquanto de alguma maneira as leituras ali eram muito otimistas, né? E a gente passou boa parte da nossa conversa e teve algumas discussões muito interessantes, assim, foi um pincelado, a gente não trabalhou muito, mas acho que foi o Klaus que falou, comparou, até porque o Hemingway, a escrita dele tem uma forte influência da experiência que ele teve nas guerras, né? E ele passa a escrever muito, não em função, mas ele passa a escrever e apresentar temas que têm a ver com a questão da Segunda Guerra Mundial e
de alguma maneira há uma catarse ali na produção dele, e o Klaus lembrou o Tolkien também, né? E fez algumas comparações interessantes. Depois, se o Klaus quiser revisitar essa participação dele, eu agradeço. E nós estamos Ele discutindo falou que muito. mais tarde ele faz essa Oi? observação, ou que você mais tarde ele fala. Você obriga ele, Marcelo. Eu não vou obrigar, vou deixar. E aí a gente estava falando muito de alguns temas que estavam presentes na obra dele, que é sobre amizade, né? O menino, o Manolin e o Santiago, sobre velhice, sobre envelhecimento, sobre juventude, sobre sabedoria. Foi um bate-papo bem interessante, assim, e bem rico, na minha opinião, né? Com a participação boa, a participação de muita gente, do André, que já virou o nosso terceiro, né? Nosso segundo participante, nosso terceiro, né? Nosso grande participante aqui, né? Ele é quase um membro fixo aqui. A gente vai pedir depois para ele abrir a câmera e participar com a gente, né? Pode falar, Marcela. Eu ia pontuar, assim, para quem não estava na reunião passada, né? É isso que o André falou, né? Como que a gente obteve, assim, diversos nichos de conversa, né? A gente tirou vários assuntos do mesmo livro. E isso que eu achei o mais interessante desse livro, que é uma narrativa muito simples, muito cotidiana, mas que a gente conseguiu aprofundar e trazer vários temas, várias reflexões, né? O André apresentou a teoria do iceberg, por exemplo. Então, assim, foi muito interessante. Realmente deu para tirar muita coisa, né? Deu pano para a manga. E cada um que participou falou uma coisinha que, assim, é muito interessante como cada um enxerga de uma forma, né? Eu ia falar de um texto que a gente leu para uma disciplina hoje, que eu esqueci o nome da escritora, depois se eu lembrar eu coloco no chat. Mas ela falou como que o presente, o instante, para algumas pessoas pode não dizer nada e na visão de outras pessoas tem um significado completamente diferente. Isso, para mim, é o mais lindo que a gente pode ter da literatura, assim, de uma leitura e uma releitura, né? Se a gente lê no mesmo livro outras vezes, a gente vai ter outras visões, outras pessoas vão trazer coisas mais enriquecedoras ainda. Assim, são muitas experiências, diferentes vivências. E, assim, isso que eu achei muito lindo da escolha desse livro e como que ele resultou em bate-papos muito interessantes. E espero que hoje também traga mais reflexões ainda. Viu, Marília, como você estava presente o tempo todo? Agora eu quero saber qual é a sua leitura dele. Porque são muitas leituras que nós tivemos aqui, mas eu preciso saber da sua. A gente já pode entrar na segunda parte, porque para mim, essa divisão que vocês fizeram para tratar o livro foi fantástica, porque eu vejo exatamente duas partes no livro. Essa primeira, que é um pouco mais romântica, né? Esse sonho dele, lógico que com luta, né? Mas é essa questão dele lá no mar, vendo estrelas e sonhando, né? Com essa pesca épica dele. E depois que ele pesca, né? E tem esse momento de euforia e depois a luta, né? Então, eu vejo o livro nessa divisão que eu achei que vocês fizeram, ficou muito, muito bacana para a gente discutir. E agora, primeiro vem parte do sonho, chega-se ao sonho e depois essa luta para manter e para conseguir voltar e mostrar. Né? E tem essa questão que eu acho que é muito importante também, que ele conseguir mostrar para os outros pescadores, para a vila, que ele conseguiu pegar o peixe, ainda que o peixe chegasse lá, né, aos farrapos. E aí tem né, todas essas questões que vocês já discutiram inicialmente da amizade, e eu acho que nessa segunda etapa vem essa questão da persistência, né, dessa limitação física, que eu acho que tem muito a ver com a discussão sobre as questões da velhice, como que ele é visto, né, lá na comunidade dele, ele tem essa preocupação, né, em conseguir provar que ele ainda é capaz. Então, acho que a minha leitura é essa. Eu acho que ela tem muito a ver com a vida do Hemingway mesmo, né?
Ele retrata essa luta e a vida dele é marcada, né, pelas guerras, por dificuldade, inclusive por uma dificuldade física, né? Ele sofreu com consequências de machucados na guerra. Então eu acho que tem a ver com a vida dele também. Eu acho que essa é a riqueza da segunda parte, né? É a luta dele, né, do Santiago, com ele, mas para conseguir mostrar socialmente que ele ainda é capaz. Na outra vez eu estava pensando que o livro ele tem muita relação com o Moby Dick. E eu acho que tem ali pares de oposição, né? O Santiago de tudo mais. Então tem muitas diferenças e é exatamente isso. E eu acho que tem muito a ver essa comparação pela história do Hemingway, que ele de alguma maneira foi um cara que se opôs a muita coisa, né? Assim, a história dele sempre foi de oposição a uma linguagem, a proposta de uma nova linguagem, uma linguagem mais simples, mais curta, tudo mais. E aí quando você fala, né, dessa coisa da segunda parte, do segundo momento, né, de tentar provar, né, e do diálogo que ele faz, assim, ao longo do livro. Na verdade, quase que a metade, bem, não é, aí daqui a pouco é uma coisa de estatístico, né? Mas eu acho que quase que a metade do livro é um diálogo dele com ele mesmo, né? Assim, é no mar, ali o pau comendo, as situações todas ele dialogando, e me lembra muito discussão, coisas muito da cultura americana, do homem solitário, discutindo consigo mesmo, e clássico da literatura que sempre lida com essa discussão sobre a solidão. Mas é engraçado que toda a discussão sobre solidão na literatura americana e na literatura inglesa, né, do Robinson Crusoe e tudo mais, é uma coisa esperançosa, de muita esperança. E no Hemingway, não. É uma discussão que envolve a luta de si contra si, que no final não é uma luta pela esperança, pela alegria, pelo negócio, mas a luta pelo possível, né? Basicamente, eu acho que é isso, é a luta pelo possível. É interessante pensar essa limitação que a obra traz, que também talvez tenha uma relação muito direta com a história dele, né? E com a forma de escrever, com a forma de pensar e com um certo pessimismo que talvez o André tenha visto na obra. Acho que a Júlia levantou primeiro. Júlia. Então, eu também fiz essa relação desse livro com uma coisa um pouco autobiográfica do Hemingway, mas de uma outra forma, porque ele quando ele escreveu esse livro, já tinha pouco mais de uma década, talvez, que ele tinha escrito o último livro dele que tinha feito muito sucesso. Então, esse livro ele veio também ali como uma redenção para ele, né? E a partir esse livro foi crucial para ele ganhar o Prêmio Nobel de Literatura em 1954. Então, eu fiz essa ponte ali também da vida do velho com a vida do próprio Hemingway, assim, sabe? Tem um pouco de autobiográfico num sentido simbólico, de repente, não num sentido literal, obviamente, mas eu também fiz essa associação, eu acho que tem muito a ver. Nossa, tem tudo, eu acho. Tem tudo. Graciliano Ramos dizia que não existe literatura sem biografia. André. Legal. A Marília falou uma coisa super interessante sobre persistência, e eu fico pensando em duas ideias que são contrastantes e passam pela minha cabeça. A primeira, numa visão um pouco mais positivista, no sentido de que ele mesmo com todas as dificuldades, mesmo sem quase nenhum aparato que pudesse tornar aquela luta dele com o peixe, né, de forma a fazer com que ele tivesse algum tipo de vantagem, ele até, né, enfim, preferia que fosse daquela forma. E um ensinamento muito importante, assim, né, a gente não desistir daquilo que é um objetivo nosso, não importa qual seja a dificuldade que a gente passe. Porque ele ficou ali, acho que foi 2 dias e 2 noites, né, tentando, enfim, pescar o peixe,
comendo o que dava, vivendo do jeito que foi possível, porque ele tinha um objetivo muito maior. Então, eu acho que isso é uma coisa muito interessante. Acho que, né, traz isso um pouco da sabedoria dos mais velhos, que é realmente essa calma e não querer tudo para ontem, né? Então, ele esperou o tempo certo da natureza, o tempo certo ali do peixe de vir para cima, sem tentar forçar nada, porque ele sabia que se ele forçasse um pouco mais, ele podia ter perdido aquele peixe que ele fisgou. Mas, olhando pelo lado pessimista, também, ao final da história, me dá uma sensação de que, às vezes, tudo bem desistir de algo que está difícil demais, que está muito além das suas capacidades, porque, no final das contas, ele estava tão focado em pescar um peixe que ele nem sequer pensou se ele teria espaço no barco dele para levar para a aldeia onde ele vivia. Então ele estava muito focado no objetivo, mas ele não conseguiu enxergar que talvez ele não tivesse capacidade naquele momento de ter uma conquista tão grande assim. E isso foi, né, o ponto nevrálgico da história que fez com que, ao final de tudo, ele voltasse para casa de uma forma super triste e que você termina de ler o livro e fala: quem é esse cara? Eu vou ter que. Vou reativar meu Twitter só para falar mal dele. Porque realmente, assim, né? Como eu disse, me pega em aspectos muito sensíveis, né, da minha vida hoje. Eu também estou enfrentando um desafio que para mim é muito grande. E eu acho que talvez por causa desse livro eu consegui reposicionar o meu foco, sabe? E eu acho que é muito interessante a forma que a gente, né, que essa literatura traz a gente para uma reflexão da nossa vida atual, né? Acho que foi o Andrei que falou no, no encontro passado sobre o que torna um livro um clássico, né? Que é o fato dele ser atual independentemente do tempo que passa. Então, eu achei isso muito interessante. Fico com essas duas ideias contrastantes. Saber que eu preciso perseguir meus sonhos, mas ao mesmo tempo entender se no momento eu tenho todas as ferramentas para, quando alcançá-lo, poder usufruir de tudo que eu conquistei. Cara, fantástico, assim. Eu ainda tô refletindo o que você falou. Então, eu vou ouvir a Marcela para digerir a sua fala e ouvindo a Marcela. Eu ia falar, André, com qualquer coisa da vida a gente precisa de equilíbrio, né? Assim, e eu acho que a coisa mais difícil da gente conseguir na vida é esse equilíbrio, né? Tipo assim, até que ponto eu preciso persistir e até que ponto persistir não tá adiantando, eu preciso desistir. São escolhas que a gente faz na vida, né? Nunca vai ser tão óbvio a questão de persistir ou desistir, né? É, e assim, realmente dá para tirar essas duas coisas da história, mas pensar que também, assim, é muito difícil. Eu acho que uma das coisas mais difíceis da vida é a gente saber escolher, fazer esse equilíbrio perfeito, e escolher sempre certo, a hora que a gente deve persistir, a hora que a gente deve desistir. Às vezes a gente vai desistir de coisas que não deveria e vai continuar insistindo em coisas que não precisava. E assim, é humano errar, assim como ele não planejou, como ele levaria o barco de volta para a aldeia. Mas ele pescou o grande marlim e por aí vai. É assim, é o desequilíbrio do equilíbrio da vida. Marília. Gostei, André, da sua leitura. Obrigada. Eu acho super válida. E até em relação ao próprio Hemingway, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, o Paris é uma Festa. E Eu estava aí, pensando nisso agora. Estava pensando nisso agora. se não tiveram a oportunidade de ler, leiam, eu tenho. Se alguém quiser emprestar, eu gosto do livro físico. Não dou conta de ler muita coisa nas telas, não. E aí ele fala de uma outra forma, né? Na verdade, ele é mais uma biografia feita, não é autobiografia, mas do período que ele estava em Paris, e que é uma outra vida, né? Ele com grandes figurões lá, todos intelectuais, e que é realmente uma festa, né? E aí depois ele tem essa outra passagem das guerras que é tão traumática, eu acho que mostra também, né, o que a Marcela falou desse equilíbrio, mas um equilíbrio de um período muito bom e depois um período conturbado, né? E eu acho que também tem isso, essa questão do livro, a euforia da pesca do peixe faz parte também, né? E aí depois que passa, fala, nossa, e agora? O que eu vou fazer com isso, né? Deu ruim, né? Aquela coisa, deu ruim. Essa dicotomia, né? Há períodos de grande euforia e há períodos de grande luta.
Quando o André estava falando, e a Marcela e tudo mais, eu estava pensando, e aí aquela coisa, eu adoro, todo texto tem um contexto, toda obra, na minha humildíssima opinião. Eu sigo muito meu mestre, Velho Graça, que dizia que não existe nenhum livro, mesmo de ficção, que não tenha algo de biográfico. Se você for ler as obras, os romances do Graciliano, tem muito de biográfico, e tem o que a gente falou antes, né? O Hemingway, ele é talvez o primeiro escritor, dentro da tradição americana em especial, a trazer elementos biográficos. Então, você tem um romance, mas é um romance a partir de si, né? E a partir do cotidiano. Obviamente, se eu for contar, escrever sobre a minha vida, né? Vai ser um saco, vai ser horrível. Eu não tenho o talento do Hemingway. E minha história nem é tão pouco maravilhosa assim para se transformar em uma literatura. Talvez uma comédia muito ruim, mas uma obra literária nunca. Mas o Hemingway, né, em Paris é uma festa também, o sol também se levanta, é sobre as boiadas, as touradas em Pamplona. O sol também se levanta, né? O sol é para todos, nunca lembro o nome desse livro. O Sol é para Todos é da Harper Lee, que não é dele, não. Então o sol também se levanta. Pode ser uma coisa assim, também pode ser outra coisa também completamente diferente. Eu sei que tem sono no negócio. Todos eles, ele fala desse excesso, né? De um período de uma Paris, do excesso, da turma se reunindo na Shakespeare Company, tomando absinto pelos bares da Espanha e de Paris. A alegria da modernidade, o mundo está se modernizando, o mundo é moderno, né? Nós estamos no momento em que a tecnologia, a tecnologia, o mundo caminha para a modernidade, tudo será superado, Estado nazista, horror do Holocausto, Segunda Guerra Mundial, gente morrendo, a Itália dominada pelo fascismo, os partigianos, Paris sitiada, Paris, metade de Paris lutando contra o fascismo, metade Paris, da França, a República de Vichy apoiando o fascismo, Hitler, Stalin do outro lado, Estados Unidos só entrando para atacar o Japão, né, na guerra contra o Japão, e depois vai para a frente ocidental, tudo mais, e toda essa ideia de modernidade foi por água abaixo, né? E é interessante, talvez, né, pensando que Hemingway começou com romances biográficos e termina com um romance, né, falando do excesso, a boa parte da obra dele falando do excesso, até os excessos da guerra, os horrores da guerra, né? E termina com um romance, ou seja, algo que em tese é distanciado. O eu que está falando na obra não é o eu do autor, é o eu Santiago, né? É um ser distanciado, fora dele, tem outro nome, tem outra nacionalidade, tem outra língua, tem outra história, mas de alguma maneira falando do Hemingway, né? E falando talvez ali seja o grande testamento final do trabalho do Hemingway, da obra do Hemingway, né? Do excesso à percepção, a um pessimismo otimista, né? É meio contraditório dizer isso, né? Mas vamos ser dialéticos, né? Ali tem um pessimismo, mas tem um otimismo, tem um realismo possível, né? A possibilidade de ele venceu uma luta, ele venceu a luta contra o Marlin, mas perdeu a luta contra a natureza. Ou seja, ele venceu a luta pela técnica, como pescador, mas perdeu pelo imponderável que é a vida, que é a natureza, né?
A gente pode construir casas e casas e uma chuva, uma tempestade destruir, e aí o que a gente faz? Reconstrói de novo, né? Vai correr atrás de resolver, de viver, de reconstruir, né? E aí a volta dele é uma volta que, de certa forma, é derrotada, mas a percepção da vitória, né? Ele, pelo menos, finalmente conseguiu a grande pesca, né? O grande Marlin, né? Marcela. Eu só queria ler o que a Gabriele Santos mandou no chat, que eu achei bem interessante, sobre a questão do equilíbrio e desequilíbrio que eu tinha falado, né? Ela falou: sim, eu acho que inclusive aprendemos com esse desequilíbrio, só assim para sabermos os nossos limites. Eu repito o que disse no último encontro, sempre estarei do lado da natureza. Sim, Gabriele, também concordo com isso. Mas é isso muito interessante também, ela falou, né? De sabermos reconhecer os nossos limites e como que errar é humano e acrescenta muito à nossa humanidade, né? Com os nossos erros que a gente acaba aprendendo a lidar com a vida, né? A reconhecer até onde a gente pode se impor, até onde a gente persiste, até onde a gente desiste. Eu acho que foi muito interessante, igual você também falou, né, Andrei? Da paciência, aquela sabedoria que o personagem mais velho traz, de pacientemente esperar ali. E como que isso vem de uma convivência, de uma vivência dele também, né? Ele aprendeu com a vida a ser dessa forma. Então, assim, eu poderia ficar aqui mais 2 dias falando sobre todos esses pequenos detalhes de comportamento que a gente tira dessa vivência dos personagens. E é muito lindo a gente parar para observar isso na nossa própria vida também. E não vamos esquecer, nessa história você tem um outro sábio na história, que isso é muito legal. Talvez seja o grande duplo ali do Hemingway, né? O Manuelin. Ele era um gênio, ele era um sábio. Eu acho que a gente tem que dar uma atenção muito grande a esse menino na história, né? Assim, a Marília, que é psicóloga, talvez nos ajude, assim, mas eu vou pedir primeiro para o André falar. Só complementando o que a Marcela disse, essa questão da paciência, né, do saber do mais velho, que eu acho que também encontra muita ressonância no respeito que ele tinha pela natureza e pelo lugar dele em algo muito maior, né? Porque nos diálogos que ele tem, por exemplo, com o passarinho que aparece no barco, nos diálogos que ele, né, tem internos falando sobre os peixes que ele pesca, você percebe muito esse respeito com a vida como um todo, né? Como algo que é muito maior do que si próprio. E que contrasta muito com a ideia de humanidade que a gente tem hoje, porque o ser humano ele se autoelegeu o soberano, o supremo de todas as outras espécies, né? E isso permite com que hoje a gente tenha, enfim, uma série de crueldades animais aí, que seja da indústria alimentícia, da indústria, enfim, de cosméticos, que torna muito essa balança, deixa essa balança um pouco desregulada, né? Então você percebe no Santiago essa calma, essa tranquilidade em tudo, porque ele sabe exatamente que a natureza funciona do jeito dela, que não está nas nossas mãos definir o rumo ou o fim de cada coisa. E aí eu vou concordar com a Gabriele, né? E voltar ao que eu estava falando, o que eu falei antes. Você tem um Hemingway que glorifica a modernidade, o excesso da modernidade lá, né? Paris é uma festa, né? Está falando dessa Paris festejante, alegre, plena, com uma galera artista. Por sinal, eu queria estar vivendo naquela época. Tinha gente muito foda. Eu dava uma porrada no Joyce, mas assim, sou eu, tá? Eu bateria no Joyce. Acho Dublinense um dos dos livros mais lindos da literatura mundial, mas Ulisses é um pé no saco e o Joyce, é um pé no saco, de modo geral. Mas só tem isso e você vai pro outro ponto, né? A modernidade já não resolve as coisas, já não nos completa, e no final é a natureza que se sobrepõe, né? De alguma maneira
na guerra é a natureza humana, né? E lá no barco a natureza, né? E a sua força, a sua plena participação. Aí, Marília, eu vou te provocar. E seu lado psicóloga, o que ele fala dessas coisas? Então, não sei se é meu lado psicóloga, mas a leitura que eu faço, vocês estavam falando do Manolin, dessa amizade, ela é exatamente mais um ponto que ele coloca essa contradição, né? Da velhice, da incapacidade com a juventude, né? Com essa força e colocando essa amizade como uma... Eu acho interessante isso, uma forma de convivência possível entre essas dicotomias, né? Eu acho que ele sim, muito importante o personagem deles, e principalmente a relação de amizade deles dentro de uma situação, né, de vida já ali precária, mas que mostra isso, né? Mais uma vez, que existe esse... São forças antagônicas, mas que conseguem conviver bem, né? Continuo achando isso. Essa questão, a euforia com a luta, e, né, a tristeza com a alegria. Eu acho que É quase dialético, né? faz dialético. Cara, sabe o que eu estava pensando agora? Manuelzão e Miguelinho. Em alguns momentos o diálogo é tão Manuelzão e Miguelinho. Né, Júlia? Pode falar. Por isso que no encontro passado, eu terminei falando o pessimismo ou otimismo aí da questão, mas na verdade eu acho que é o que a Marília falou. Eu vejo que a importância é o processo. Assim, eu fiz uma relação com o livro Hora da Estrela, da Clarice, não estou delirando, mas é porque os finais, assim, não tem os finais mais felizes do mundo, sem dar spoiler aqui sobre Hora da Estrela. Mas quando você para refletir, na verdade é o processo, é todo o desenvolvimento interno daquela personagem, a gente conhecendo as sensibilidades dela, as paixões, as crenças. No final, o final importa, mas também não importa tanto. O importa todo aquele processo, é a existência mesmo, é você se desenvolvendo nas suas lutas, nas suas derrotas, nas suas vitórias, é o crescimento mesmo que importa. Por isso que eu acho que pessimismo, otimismo, agora não tem mais lugar aqui, é o processo mesmo, que é a própria existência. Eu sou apaixonado por finais de livro. Eu coleciono finais de livro, sabe? Aquela coisa de colecionar moeda, com sua tampinha, tudo mais. Eu coleciono finais de livro, assim. Eu tenho alguns finais que eu sou apaixonado. E normalmente eu coleciono finais que não terminam. Né? Tem obras que terminam e acabou. Né? Fulano de tal, cumpriu, tal. E aí, lógico, você abre espaço para eles viverem felizes para sempre. Mas tem algumas obras, né? Sei lá, A Hora da Estrela não li, então não posso falar, então fica como segredo. Quem sabe a gente pensa no próximo Clube do Livro falar da Hora da Estrela, né? Mas eu conheço vários finais que são meio isto, assim, que terminam sem terminar. Sabe, quem leu Crime e Castigo, passou pela torturante milhões de páginas, assim, o final é tão sem final. Né? Tem um final, tá lá, tal, muito bonitinho, mas não tem final também. Né? Assim, ele é um processo. Né? Não só porque é um livro sobre um processo, né? Mas ele é um processo, sem final. E tantos outros livros, tem um livro, gente, vale a pena ler, que também é da literatura americana, que eu sou apaixonado, O Tempo da Inocência, que é um dos finais mais lindos, na minha opinião, dos mais lindos. Ele também, ele gera um final, mas ele abre tanta coisa para a gente pensar, né? Sei lá, de filme também, final do Cine Paradiso, eu choro. Vocês querem me ver chorando, é o final do Cine Paradiso. Mas o final do Velho Mar, eu acho que é um pouco isso mesmo, né? Ele termina, ele fecha a história, ok, né? Tem toda aquela estrutura bonitinha, tem começo, clímax e o final, mas ele dá essa abertura. E aí, voltando, André, o que é um clássico, né? É exatamente isso, né? Esse livro tem que assim, tem 70 anos
E ele está aberto a discussões, ele está aberto a sentimentos, a emoções. Tem um que vai ser pessimista, outro vai ser otimista, e todo mundo vai pensar num grande contínuo, né, de refletir a obra, tá? Vamos sentar em botecos e falar sobre o livro, espero que façam isso, e discutir, vamos dar conselhos para as pessoas, né? Assim, chegar para as pessoas, o que é ser feliz, né? Até aquela pergunta mais absurda, o que é ser feliz, tudo mais, que a gente nunca sabe efetivamente o que é, mas a gente fala assim, cara, ser feliz é errar, ser feliz é fazer merda, ser feliz é ficar 80 dias azarado e falar assim, numa meia sorte, você mudar toda a sua história, né? E continuar a sua história a partir dessa meia sorte. Marcela. Hoje eu estou viajando, né? Desculpa. Eu só ia ler o que a Lígia mandou no chat, que eu achei bem interessante. Ela falou o seguinte: ao longo da narrativa, mil e uma coisas atravessaram a mente do personagem, que segue sua aventura atravessada tanto pelas lembranças quanto pelo universo onírico. É como se, nessa jornada, ele mobilizasse a reflexão de toda uma vida. Eu também lembrei um pouco da narrativa de Moby Dick, talvez por isso achei a narrativa até mais complexa de acompanhar, considerando a leitura anterior, que foi a Metamorfose. Interessante isso. E, assim, pensando que talvez a Metamorfose seja um texto mais tecnicamente mais complexo, né? Realismo fantástico, tudo mais, mas tem toda uma crítica social, em alguns momentos muito direto. É interessante isso, né? Acho que levantou uma questão interessante, bem interessante, né? Tem um pouco isso, a gente cai sempre no erro que o simples é simplório. Não existe. É mais difícil fazer o simples do que fazer o complexo. Eu acho que o Hemingway nos ensinou isso em toda a sua literatura. Ele, com uma história boba, né? Bobinha. Um menininho e tal, né? É a receita de sucesso, né? É uma história boba, mas que carrega muita coisa e nos permite discutir tudo isso há 70 anos. André. Eu também vou muito para essa linha. Eu achei A Metamorfose um livro muito mais denso de ler e gostei mais porque ele não me enganou. Eu já sabia que o final ia ser trágico. Esse livro eu fiquei enganado por cento não sei quantas páginas. Mas uma coisa que eu queria trazer também, que eu acho que é super legal e também foi falado aqui por vocês, é essa ideia, né, de como que o Manolin, expressando ali a juventude, tem um jeito muito bonito de reverenciar o mais velho, né, a sabedoria do que é mais velho. Então, por mais que ele tenha tido ali, né, todas as evidências de que talvez continuar no barco do Santiago não seria tão interessante por essa maré de azar que ele teve, em momento algum ele desistiu, pela gratidão que ele tinha por tudo ali que aconteceu com ele. E eu acho que eu falei sobre isso no encontro passado também, mas isso foi uma coisa que me marcou muito no livro, é que o Santiago, que passou por tudo que passou, ele só queria estar na cama dele. Se ele pudesse, ele não tinha nem saído de casa. Enquanto no final é o Manolin que chora, né? Pela dor ali de ver o quanto que o coitado do amigo dele se esforçou e no fim, enfim, não conseguiu chegar no objetivo, né? Então eu acho isso muito legal, assim, esse ensinamento que a gente tem de que realmente o que vem ali né, da sabedoria da idade consegue trazer para a gente conhecimentos que a gente leva para a vida toda. Vou provocar tanto a Marília quanto o André. Você não acha que esses personagens é a mesma pessoa? Assim, é um duplo? Não vou dizer yin yang, eu não vejo como yin yang, não é
não é né? O yin yang é um oposto, né? Um oposto complementar. Acho que talvez o velho, o novo, né? Mas ali tem sempre um elemento de juventude, de velhice, de sabedoria coletiva, tudo mais. Então, eu não penso como yin yang, mas eu penso como, sei lá, o alter ego, né? Vamos Como lá, Marília. cíclico, né? Não, e um é vamos dizer, a consciência do outro, sabe? Assim, eu acho que trabalha. Vamos lá, Marília, estou te provocando, psicóloga. Eu estou tirando lá da advogada e chamando psicóloga para falar comigo. Mas muito interessante essa leitura, eu acho que sim, eles se confundem enquanto o mesmo personagem, né? Nessa criação também, né? De ser um processo, o processo, repito, né? Da juventude, da alegria, do otimismo, convivendo junto com a velhice, com a, né, depreciação, com a má sorte, mas talvez na mesma pessoa. Acho que é uma análise muito interessante, sim. Andrei, você alugou um triplex na minha cabeça com essa fala. Que Porque bom! É isso mesmo, eu quero criar problema nesse negócio. no Eu não quero barco, uma. no barco, várias vezes ele fala, né, como que ele queria o garoto ali com ele. Então, se ele seria um alter ego, será que ele não estava desejando ser mais jovem, ter mais disposição também para que ele pudesse cumprir aquele objetivo dele com menos dor, com menos, né, dificuldade? Porque ele mesmo fala que quando mais jovem ele tinha mais força. Então, quando ele deseja ter o garoto perto, será que não era ter um pouco menos anos de idade para ele conseguir lidar com aquela situação de forma com mais vigor? Eu gosto de falar que eu cheguei aos 50 anos, né? E eu falo o seguinte, que eu faço uma comparação com meu pai, com 84, e minha sobrinha com 18. Eu estou no meio, mais para lá do que para cá, mas estou no meio do caminho entre os dois, né? A minha sobrinha, ela sempre fala em coisas futuras. Eu vou ser psicóloga, eu vou ser isso, eu vou fazer aquilo, tudo mais. Megalomania, como todo jovem. Só não é esquerdista, cara. Essa juventude de hoje é foda. Não é rebelde, não quer se rebelar contra os pais, não chama o pai e a mãe de pequeno burgueses, né? Mas tudo bem, a minha esperança continua. Mas a visão dela é de futuro o tempo todo, né? Meu pai não, meu pai, toda vez que ele conta uma história para mim, ele conta coisa do passado, coisa de 50 anos atrás, 60 anos atrás, coisa que ele era quando ele era criança. Mas ele não tem nenhuma perspectiva de futuro, né? Perspectiva de futuro qual, né? É nenhuma, né? Objetivamente. Eu tô numa situação que é horrível, né? Eu fico olhando pro passado, vejo todas as merdas que eu fiz e falo assim, eu vou fazer mais merda por mais 20, 30, 40 anos. E é isso a vida, né? Assim, eu acho que o Santiago, ali, né, naquele momento de reflexão, né, querendo ser uma criança, é um pouco isso. Cara, eu queria tanto fazer as merdas que eu fiz com 20 anos, mas com a sabedoria dos 50, né? Talvez eu faria as merdas muito melhores, né? Assim, muito mais competência e com muito mais. Eu não sei se com mais prazer, né? Mas pelo menos sofreria menos. Porque na juventude você faz merda e sofre. Na velhice você faz merda e fala, mais uma. Né? E se alegra. Só que você nunca você já não tem perspectiva de futuro. Eu acho que a posição do Santiago é esta, né? A posição do meu pai, né? De olhar para trás. Né? Tanto que quando ele chega, ele meio que chega do foda-se, né? Vou embora, vou dormir. Enquanto o Manuelin ele sofre com o futuro. Então ali é por isso que eu não vejo como yin yang, mas como alter ego o tempo todo, e esse alter ego tá batendo na nossa cara dizendo a vida é isto, né? Se a gente chega num determinado caminho da vida, a vida é esta, é olhar para um lado ou para o outro, né? Em outros momentos, você vai olhar para um lado, em outros vai olhar para o outro, né? Eu não sei o que é melhor.
ser a minha sobrinha ou ser o meu pai. Eu tenho certeza que ser eu não é o melhor, mas aí já é opinião própria. Vai, Júlia. Duas coisas. Eu achei essa leitura fantástica mesmo. Eu acho que os dois são um só, se complementam e os dois são a nossa complexidade também. Por isso que é tão difícil também fazer essa leitura, porque a gente se vê também ali entre os personagens. E a segunda coisa é a seguinte, é mais técnica. Já vai dando 19 horas e algumas pessoas decidem ir embora. Então, antes de vocês decidirem ir embora, vocês, por favor, coloquem o nome completo de vocês e o e-mail para uma listinha de chamada, tá bom? Não simplesmente saiam, não. Deixem o contato aqui. Eu não sei, eu acho que todo mundo meio que entrou na vibe da Marília de achar que era mais tarde, assim. Todo mundo, assim, um bom número de pessoas. Eu acho que ok. Aí, como a gente está gravando, né, a gente vai em algum momento ver como é que faz para disponibilizar isso, né, as regras para disponibilizar. Olha, Marília, agora eu preciso da advogada, tá? Ver como é que a gente faz isso para disponibilizar, como a gente faz essa questão. Agora eu conto qual vai ser o livro. Vamos aproveitar. A bocuda da Marília já falou que é Machado de Assis, né? E é um livro, quem vai apresentar é um colega nosso da UFMG, que está fazendo doutorado, está terminando, na realidade, o João está quase terminando o doutorado dele na administração e ele trabalha com memória. E adivinha qual que é o livro do Machado de Assis? Né? Memória, Machado de Assis, memória, vamos lá. Para a próxima apresentação, fala, André. Não, desculpa, eu liguei sem querer. Ah, tá. Não, eu pensei que você ia já dar o nome do livro. Não ia falar do verme que primeiro roeu as folhas carnes do meu cadáver. Memórias Póstumas de Brás Cuba. Depois a gente disponibiliza também o livro Pirataria, por sinal, pirataria é crime, não façam isso, né? Isso para efeito de gravação. Pirataria é crime. Compre livros, as livrarias de rua precisam que vocês comprem, não comprem da Amazon. Tem uma edição maravilhosa da Companhia das Letras Penguin, que é baratinho, então não há desculpa para não comprar livro. Escapei de um processo agora. O jurídico do nós está muito feliz com a minha fala, mas a gente vai passar tudo, vai passar as datas, mas eu não me lembro agora as datas, mas depois a gente passa. Mas vai ser mais ou menos o mesmo esquema, né? Daqui umas 2 semanas, depois, uma semana depois, um segundo encontro. Todos esses encontros serão de 6 a 7 horas. E pedimos a participação de todo mundo. Né? Marília está convidada para contribuir. As nossas duas maestrinas aqui, a Júlia e a Marcela, estarão aqui, então, nos ajudando bastante. Eu quero agradecer, que ela vai fazer um agradecimento público, né? As duas que você viu, né, Marcela? Elas que seguram aqui o rojão. O doido aqui fala igual o débil mental e elas que chamam o mundo para a realidade. Também te agradecer, Modéstia sua, André. Pode parar com isso, não tem nada a ver. Eu quero agradecer a Marília, primeiro, pela indicação maravilhosa do livro, e segundo, participar com a gente aqui, né? Me ajudar a sair um pouco da minha loucura. Eu que agradeço a oportunidade, fantástico. E vamos participar demais, tá, Marina? Eu quero você ir mais aqui, porque é muito bom a sua contribuição. Como a contribuição de todos, assim. Acho que é importante, eu não sei se o esquema que a gente fez, Marília, é interessante, porque eu tenho as minhas doideiras, né? Assim, eu tenho as minhas opiniões próprias que eu acho que todo mundo tem que seguir. Clube do Livro é Clube do Livro, né? Clube do Conto. Então, assim, eu acho que tem que ter livro mesmo. Primeira coisa. Segundo, eu acho que a gente não tem que discutir capítulos. Isso aqui não é telecurso primeiro grau, segundo grau, não é aula de literatura. A gente tem que discutir as nossas
impressões, nossas compreensões dos livros e torcer para não estar falando muita merda, assim, para não estar errando muito. E torcer para alguém estar bêbado e achando tudo lindo também. Né? A próximo encontro, eu sou a favor de estar todo mundo tomando cerveja. Até que eu acho que nem tanto, porque o João é muito bom. Vocês vão adorar o João, assim. Vocês vão adorar o João. Ele é mesmo, gente. Para quem não conhece, a grande maioria que está participando não conhece, ele é um querido, maravilhoso, fala super bem. Você fica até um pouco assim, gente, como é que eles estão com essa pele de bebê que parece ter 18 anos, fala tão bem assim. Mas não é. ele vai nos agraciar com a voz e o rostinho dele. Vai ser primeiro no dia 20 e depois no dia 27 de outubro. São 2 segundas-feiras. Então, quem já quiser anotar aí, a gente vai compartilhar direitinho lá no grupo. Então, só relembrando, dia 20 e 27 de outubro, de 6 a 7, como sempre, a gente vai mandar o link lá no grupo. E o livro da vez é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tem um pouquinho menos de um mês para ler, mas eu acho que vale muito a pena. É um livro, assim, sei lá, igual eu e a Júlia que fazemos letras. É um curso, tipo assim, um livro que não tem como você passar pelo curso sem ler. Todos os professores vão falar dele. E, assim, é um livro divertidíssimo, emocionante, ele tem altos e baixos, assim, vale muito a pena ler. E mesmo quem não conseguir ler tudo, é super convidado a participar da reunião mesmo assim, porque vocês podem sempre, né, complementarem a nossa conversa com referências de fora ou só com a sua presença. É isso. E quem sabe se interessar pelo livro, né, nos ouvindo, né? André. E isso é uma ótima oportunidade também. Acho que esses 2 encontros de O Velho e o Mar também serviram com esse propósito, né? Muitas pessoas interessarem pelo livro a partir do clube. E quem sabe, né, aconteça o mesmo com Memórias Póstumas. O pessoal está agradecendo aqui no chat, mandando os e-mails. Acho que a gente já pode encerrar então, né? Que o pessoal já está O saindo André para pediu só para falar. as aulas. Só um Eu minutinho, tenho, né, André? eu Pode tenho falar. só uma dúvida, porque tem um amigo meu que ele está querendo participar. Como que faz para entrar naquele nosso grupo do WhatsApp? Manda Eu o. mando o link. Isso, manda. Deixa eu mandar. Bem, ela manda o link. Viu, assim, elas são as resolvedoras de problemas. E, gente, Quanto se mais você gente, precisar, chama a gente, chama todo mundo. Entendeu? isso, pode convidar Juro a gente de que comunidade não terei externa. Comunidade externa também? Pode participar, por favor, não tem problema. E se vocês tiverem mais alguma dúvida também sobre o Velho e o Mar, a gente tem um grupo lá, pode mandar, o pessoal responde, tá? Não fica preocupado guardando dúvida na gaveta, não. Pode trazer. Eu acho que é aquele grupo só administrador que pode mandar mensagens. Não sei se tem outro grupo. Não sei, depois a gente olha. Se tiver isso, a gente elimina essa coisa que eu acho que tem que ser para Eu conferi aqui, é isso mesmo. Tá? Só administradores que podem mandar mensagem, mas é só desativar. Quem é administrador, só desativar. E, André, eu já mandei o link lá. Você pode só encaminhar a mensagem para quem se interessar, fique à vontade. É para todos e todos mesmo. Qualquer um pode participar do clube. Muito obrigado, pessoal. E quero agradecer vocês pela iniciativa. A última pesquisa de retratos da leitura no Brasil disse que o brasileiro lê em média 2 livros por ano. Então, no próximo Clube do Livro, a gente já está saindo da média nacional. Então, isso é uma coisa muito bacana, essa iniciativa. Vamos subir a média com esse clube. Gente, mais uma vez, agradecer a todos vocês, todo mundo, pedir desculpa por qualquer coisa e agradecer por tudo, até pela compreensão de vocês. O pessoal que chegou atrasado, as gravações depois a gente vai tornar público, então vocês vão poder assistir. E aí, né, seguindo o conselho da Marcela e da Júlia, vai lá, pergunta no chat, vamos